Notícia importante para torcedores de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro: a chance real de o contrato entre Flamengo e Gabigol ser rescindido nos próximos dias. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre Estevão, o Messinho. Ele já está vendido para o Chelsea? Em que pé está essa negociação? Quais detalhes restam para que a assinatura do contrato seja feita? Preciso te contar sobre as contas zeradas no Vasco. Pelo menos foi isso que o Pedrinho revelou depois de assumir o clube após uma liminar que tirou a 777. Preciso falar também sobre o futuro de Galopo, o meio atacante do São Paulo, especulado no Boca. Ele pode deixar o clube. Tem também as últimas no mercado, bastidores e finanças e mais um detalhe da pesquisa polêmica da CNN, agora com as torcidas mais fanáticas do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do depósito. Tô colocando na tela partidas desse sábado por séries B e C do Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Brasileirão da Série A não terá rodada nem nessa nem na próxima rodada. Começando com a vitória do Amazonas contra o Paysandu, vitória do Goiás contra o Botafogo de Ribeirão Preto e vitória do Sport contra o Avaí. Goiás e Sport são bem favoritos. Já na Série C, acho que o CSA bate o Sampaio Corrêa, ambos marcam para Volta Redonda e Náutico. Tem também Ferroviária e Confiança, vou de vitória da Ferroviária. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha, simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou, 100% dessa grana volta em bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Thiago Alcântara, meio atacante que está de saída do Liverpool e que passou a ser especulado por torcedores do Flamengo como possível alvo rubro-negro. Thiago tem dito a pessoas próximas que pretende continuar na Europa, especialmente em clubes gigantes. Então dá para descartar a chance dele vir ao Brasil nesse momento. Já o Grêmio calcula um prejuízo de cerca de R$1 milhão com saques feitos na loja oficial do clube. Por mais bárbaro que possa parecer, em meio ao caos que se transformou o Rio Grande do Sul por causa das enchentes, vândalos, criminosos, bandidos invadiram a loja do Grêmio e saquearam absolutamente tudo. Nesse momento, inclusive até aumentando um pouquinho essa discussão, o Grêmio alega nem ter uniformes para poder entrar em campo diante das perdas por causa da chuva e dos roubos. Só para completar o giro de notícias, uma curiosidade. Hélio dos Anjos, que é técnico do Paysandu, estava tentando explicar o mau momento do time que corre o risco de ir da Série B para a Série C e resolveu falar que o Paysandu tem uma das menores folhas da Série B, citando nominalmente o Goiás e atletas do Goiás. Ele chega a dizer que o Marcelo Galhardo ganha 450 mil por mês no Goiás, seriam 300 mil pagos pelo Goiás, 150 mil pelo Fortaleza. O Galhardo não gostou e disse que, além de ter ido mal ao vazar o valor, o Hélio dos Anjos ainda diminuiu quanto o Galhardo ganha. E aí, só para completar, também de acordo com o Hélio dos Anjos, o David Braz tem salário de 300 mil por mês no Goiás, o Tadeu ganha 250 mil e há uma promessa de investimento de 10 milhões de reais em contratações do Goiás na metade do ano. Bora falar agora sobre as torcidas mais fanáticas do futebol brasileiro. Vocês lembram que alguns dias atrás eu trouxe uma pesquisa polêmica feita pela CNN, pela Itatiaia e pela Quest? Essa pesquisa, num primeiro momento, apontou os times com mais torcidas no país. E houve agora uma nova divulgação de um item específico. Quais as torcidas mais fanáticas do Brasil? De acordo com o levantamento, que ouviu mais de 6 mil pessoas em 278 cidades diferentes do país, torcedores do Bahia e do Sport são os mais fanáticos. Bahia liderou esse ranking com 47%, o Sport com a segunda colocação, 41%. Flamengo em terceiro com 38%, o Vasco é o quarto, 34%. Na quinta colocação, Atlético Mineiro 33%, o Palmeiras é o sexto com 30%, Internacional e Cruzeiro dividem a sétima colocação, 27% para cada, o São Paulo é o nono com 26%, o Grêmio e o Corinthians dividem a décima colocação com 24%. Queria convocar você a usar o espaço para comentário, para dizer se você concorda com pesquisas ligadas a clubes e ao futebol e se você acha que é possível avaliar quais as torcidas mais fanáticas, as mais engajadas
do país. Confesso que eu tenho enorme dificuldade em mensurar essa história. Quero falar agora sobre Galopo, meio atacante que pertence ao São Paulo, contratado por 6 milhões de dólares. O Galopo foi alvo nos últimos dias de especulações, dando conta de que ele poderia se mudar para o Boca Juniors. Você lembra, né? Depois do empate em 0-0 contra o Barcelona de Guayaquil, no Morumbi, jogo em que o Galopo foi titular, ele resolveu responder sobre a possibilidade de sair do São Paulo, sobre um suposto interesse do Boca. A frase é, abre aspas, não chegou nada. Mas não sou eu quem comanda essas coisas, é com meu pai e com os meus representantes. De qualquer forma, estou tranquilo em fazer meu dever aqui, que é dar o meu melhor. Galopo acrescentou, estou focado no São Paulo em dar o melhor. Podem falar um monte de coisas, mas estou com a cabeça aqui trabalhando, quero ajudar o time, fecha aspas. Só para contextualizar, o próprio presidente do São Paulo, o Júlio Casares, admitiu que não há jogador inegociável no tricolor, mas que o Galopo é o tipo do jogador que tem mercado na América do Sul e também na Europa. E se for para vendê-lo, o tricolor vai dar preferência a clubes europeus de olho na possibilidade de faturar mais dinheiro. Que nota você dá para a passagem do Galopo até aqui? Confesso que esperava mais, especialmente por conta do investimento de 6 milhões de dólares quando da sua contratação junto ao Banfield da Argentina. Quero falar agora sobre o Vasco, mais um capítulo da guerra entre Vasco e 777. Você sabe que na quarta-feira à noite, o Vasco conseguiu, por meio de uma liminar, tirar o comando da SAF do Cruz Maltino da 777. E desde quinta-feira é o Pedrinho, presidente da associação, quem dita as regras. Nessa sexta-feira, o Pedrinho deixou vazar que o caixa do Vasco está praticamente zerado. Isso chama atenção, até porque a 777 vinha garantindo que colocava dinheiro no clube, que estava com as contas em dia, enfim. Pedrinho demonstrou muita preocupação em relação ao pagamento dos próximos salários, direitos de imagem e outros compromissos. Até por isso, o novo velho presidente do Vasco já recorreu à Betfair, que recentemente assinou contrato com o Vasco de patrocínio. São 49 milhões de reais fixos e mais 21 milhões de reais em bônus por temporada de contrato no patrocínio master. A ideia do Vasco é tentar antecipar parte desse dinheiro para que o Vasco possa conseguir cumprir com suas obrigações. Vale a lembrança de que a Betfair tinha um prazo de pagamento de parte desses 49 milhões de reais até o fim desse mês. O Pedrinho espera que possa receber essa grana no início da próxima semana. Só para completar, vale contar também que a 777 tinha programado um aporte de 5 milhões de reais para os próximos dias. Esse aporte seria um adiantamento em relação aos 270 milhões que ela precisa fazer em setembro para continuar validando a compra do clube. Esses 5 milhões não serão aportados depois da decisão do Vasco de ir à justiça. A frase do Pedrinho para descrever o momento financeiro do clube com caixa zerado, abre aspas, fomos pegos de surpresa, considerando tudo o que o CEO Lúcio Barbosa disse nos últimos meses sobre a saúde financeira do Vasco. Então o que o Pedrinho está fazendo? Ele disse, o Lúcio não garante que a coisa estava super bacana, aí a gente assume o caixa está zerado, fomos surpreendidos. Quero falar agora sobre Estevão William, o craque palmeirense de só 17 anos de idade, que está muito perto de se mudar para o Chelsea. Nas últimas horas, César Luiz Merlo, jornalista argentino que trabalha com o mercado, afirmou que o negócio está fechado e que o Chelsea vai pagar 65 milhões de euros fixos, sem bônus, para levar o jogador, transformando o Estevão na maior transferência da história do futebol brasileiro. O pessoal da Band ainda afirmou que o Chelsea hoje cogita oferecer 55 milhões de euros fixos e mais 10 milhões em euros de bônus para que o negócio possa ser sacramentado. Na manhã desse sábado, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras para perguntar em que pé está a negociação entre Palmeiras e Chelsea. A pessoa disse que nem os 65 milhões de euros fixos, nem os 55 milhões de euros fixos hoje fazem parte da realidade das negociações. O Palmeiras pretendia chegar a 45 milhões de euros fixos, mais 20 milhões de euros em bônus. Não conseguiu. O negócio deve ser fechado com 40 milhões de euros fixos, mais 25 em bônus. Esse valor total de 65 milhões equivale a 361 milhões de reais. O valor fixo, 222 milhões de reais. Com o Palmeiras ficando com 80% dessa grana, os outros 20% para o Messinho e para sua família. Nicola, como é que vão se dar esses bônus? Perguntei para essa minha fonte como é que andava essa negociação com o Chelsea. E a pessoa disse que a ideia é repetir algo que foi feito entre Palmeiras e Real Madrid pelo Endrick. Bônus pagos ao Palmeiras enquanto
o Estevão estiver no clube, ou seja, até a metade do ano que vem, e bônus que serão pagos de acordo com o desempenho do atleta com a camisa do Chelsea. A grande diferença entre os bônus do Endrick e do Estevão é que não vai haver variável em relação a gols, apenas em relação a participações. Era natural que o Endrick, como artilheiro, tivesse um bônus por gols. No caso do Estevão, essas bonificações se darão pelo número de partidas. Só para completar, muita gente especulando se o Estevão vai para o Chelsea em julho do ano que vem ou em dezembro. Vários assegurando, inclusive, que o Palmeiras só toparia fazer o negócio se o Chelsea permitisse que o Estevão ficasse até dezembro do ano que vem. Essa pessoa com quem conversei na manhã desse sábado afirmou que já está tudo certo para que ele se mude para a Inglaterra depois do Super Mundial de Clubes do ano que vem, que está marcado para 15 de junho a 13 de julho. Quero falar agora sobre Gabigol, a notícia é super importante. O atacante que foi multado e perdeu a camisa 10 nessa sexta-feira, dia seguinte à aparição com uma camisa do Corinthians, o Gabigol ainda pode ter seu contrato rescindido. É que tanto o Flamengo quanto o Gabigol estão muito incomodados. O Flamengo está incomodado porque entende que a punição foi baixa. O Gabigol ficou revoltado com a perda da camisa 10, ele assegura que não vestiu a camisa do Corinthians, mesmo com funcionários do clube que estavam na casa do Gabigol dizendo o contrário. E diante desse cenário, com um clima muito ruim entre as partes, e esse clima já é ruim há bastante tempo, desde o ano passado, quando o presidente Rodolfo Landim desistiu da renovação de um contrato que já estava fechado com o Bruno Spindel e com o Marcos Braz. Agora a coisa ficou ainda pior, e não se descarta que nos próximos dias o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol, seja chamado para que as partes possam tentar um acordo de rescisão do contrato de forma imediata, sem ônus nem bônus. O Gabigol deixa de receber a que teria direito até dezembro, fica livre para buscar outros clubes e o Flamengo abre mão de ter o Gabigol, mesmo correndo o risco de vê-lo jogar em outro clube brasileiro. O Corinthians, o Palmeiras e o Cruzeiro hoje são os maiores interessados na contratação do atleta. Pedrinho BH e o Alexandre Matos adorariam ter o Gabigol a partir de 10 de julho. O Palmeiras e o Corinthians se programavam para contratá-lo somente no ano que vem, imaginando que o Flamengo nunca toparia liberá-lo. Mas diante desse último episódio, em que a torcida do Flamengo está revoltada, chateadíssima, extremamente triste com o Gabigol, essa possibilidade da rescisão do contrato se tornou algo real, algo palpável. Com a lembrança de que o Gabigol ganha R$1.600.000 mensais, se essa rescisão acontecer agora, ele ainda ficaria livre para buscar um clube no exterior. A partir de julho, você sabe, a janela no mercado europeu reabre. Só não podemos nos esquecer que ele ainda está correndo o risco de ter de cumprir aquele mais um ano de suspensão por conta de uma suspeita de fraude e um exame antidoping. Nesse momento ele está conseguindo jogar graças a uma liminar, a um efeito suspensivo. Quero fechar o vídeo para te contar quanto mais barato é Carlos Miguel na comparação com Cássio. Cássio virou página virada no Corinthians, embora ainda esteja recebendo homenagens nesse sábado. Só vou refrescar um pouquinho sua memória antes de passar os números. Nessa sexta-feira, Cássio e Corinthians divulgaram um vídeo em que o goleiro se despede do torcedor e agradece pelos 12 anos, 712 partidas e 9 títulos conquistados. Cássio abre mão do que teria direito até o fim do contrato, Corinthians abre mão de receber qualquer compensação financeira para que ele se torne jogador do Cruzeiro. O desembarque do Cássio em Belo Horizonte está marcado para segunda-feira, quando ele vai passar por exames médicos e assinar contrato de 3 temporadas. Pois bem, o Cássio no Corinthians ganhava R$800.000 por mês, entre salários, direito de imagem e luvas. O novo titular do gol do Corinthians é Carlos Miguel, que ganha R$250.000 mensais. E esse salário não será aumentado, apesar da transformação do Carlos Miguel em titular. Isso porque, recentemente, quando adquiriu mais um percentual e passou a ser dono de 100% dos direitos do Carlos Miguel, o Corinthians já havia feito um reajuste no salário. Então, o Carlos Miguel seguirá à frente da camisa 1 do Corinthians, ganhando 250 mil, são 550 mil a menos do que o titular, mas a economia do Corinthians será ainda maior, levando em consideração que o Corinthians abre mão desse pagamento de R$800.000 mensais. Se você multiplicar por 12 e acrescentar também o 13º, a economia gira na casa dos R$10 milhões. Nicola, o Corinthians pode contratar um goleiro pro lugar dele? A informação que eu tenho é de que não há busca por goleiro. Teve até um torcedor, um amigo, Rodrigo, que
torce pelo Corinthians, que perguntou: será que o João Paulo dos Santos não caberia no Corinthians? Não faz parte dos planos do Corinthians contratar um goleiro do tamanho do João Paulo, até porque ele não quer concorrência por Carlos Miguel. Vale a lembrança de que o João Paulo tem no Santos um salário de R$480 mil por mês. Ele topou baixar esse vencimento para 300 mil nessa temporada por conta da Série B. Então a ideia do Corinthians é fixar o Carlos Miguel, dar moral para ele. O Timão tem certeza de que o Carlos Miguel, no futuro não tão distante, será alvo de propostas de clubes gigantes, especialmente da Inglaterra, pelo estilo de jogo e capacidade de jogar com os dois pés. Cássio virou página virada, enorme história. Queria saber a sua opinião sobre a despedida dele. Você acha que foi bacana? O Corinthians poderia ter feito mais? O Cássio errou ao trocar o Timão pelo Cruzeiro? Use o espaço para comentários e já deixe sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde com mais informações. Valeu!